E começando mais um Nerd Verso Cast, eu sou Leandro Viana e hoje então falaremos da nova série da Netflix aí nessa época de Halloween, que é o Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro. Eu confesso pra vocês aí que eu só fui assistir essa série por causa do diretor, né, que ele tá envolvido. O Guilherme aí já ganhou Oscar, né? Eu gosto dos filmes dele, então eu esperava algo, já dando spoiler aqui, algo muito mais do que foi entregue. A série, ela vai oscilar assim entre altos e baixos. No final, assim, se a gente for comparar tudo, é meio blé, mas a gente vai discutir um pouquinho de cada episódio. Então eu vou apresentar aqui também o Marcelo Martins. Opa, e aí, Leandro? E aí, gurizada, beleza? Cara, eu tive a mesma sensação que tu, assim, por ser uma série que leva o nome do Guilherme Del Toro, né, cara, eu fiquei com a expectativa lá em cima. Eu acho que não foi atingida, assim, né, não chega no hype que eu tava, só por ter o nome do cara, né, meu, veja como o nome dele é forte, né, meu, isso é uma coisa muito louca, assim. Pra quem conhece pouco, pra quem não conhece também, que é possível, né, o Guilherme Del Toro é um cara já das antigas aí, meu, ele tá envolvido com filmes já desde a década de 80 e ele anda muito nessa linha do terror, do gótico, do mistério e tudo mais. Ele começou trabalhando desde cedo, cara, com o Dick Smith. O Dick Smith, ele trabalhou no Exorcista, né? Então, lá na década de 80, o Guilherme Del Toro já tinha a empresa dele, que é a Necropia, que ele fazia maquiagens para filmes de terror e tudo mais, virou supervisor de maquiagem. Cara, e depois ele foi crescendo, né? Ele foi um dos primeiros filmes dele ali, o Cronos, já ganhou vários prêmios e tudo mais, mas eu não sei qual é o teu filme favorito dele, Leandro, tipo, qual que se envolve ali, mas, cara, eu sou fascinado por Pacific Rim, né, pelo Círculo de Fogo, que é aquela grande homenagem aos filmes de robozões gigantes, monstros gigantes. Eu sou fascinado por aquele filme, cara, Labirinto do Fauno eu acho genial, basicamente tudo que ele toca a mão dele, assim, em termos cinematográficos, acaba se tornando uma coisa boa ou muito boa. Só que não sei, cara, essa série eu acho que ela ficou devendo um pouco. A gente tem que levar em conta que ele mais apresentava as coisas, que não era dirigido por ele, né? Acho que só o último capítulo, se não me engano, foi dirigido por ele. Agora... O último é criação dele, mas foi uma diretora também, e não dirigiu nenhum. Ah, tá, entendi. O primeiro também, eu acho, é uma historinha dele, uma short story dele e tudo mais. Mas, cara, eu acho que ficou, sei lá, legal. É uma série que eu assisti e fiquei tipo, legal, mas assistiria de novo? Não. Marcou? Não. Vai chegar no final do ano, eu vou pensar nos melhores do ano, vou pensar em colocar essa aí, cara, nem vou lembrar possivelmente dela, entende? Então, longe disso, teve seus momentos legais. Uma coisa que eu curti muito, que eu achei muito legal, é que sempre no início de cada episódio aparece o Guilherme, né? O Guilherme aparece, ele faz um comentáriozinho ali, fala sobre terror, sobre ficção, não sei o que lá, e ele pega, fala o nome do episódio, bota um bonequinho e o nome de quem tá dirigindo. Isso eu achei genial. Isso foi claramente inspirado numa série muito antiga que passava nos Estados Unidos, que é o Twilight Zone, que, cara, surgiu em 59 nos Estados Unidos, né, que é o Além da Imaginação, que era aquela série que cada episódio era uma história, né, então deu pra ver que o Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro também seguiu essa mesma onda, então eu achei muito legal essa homenagem que eles fizeram ao Twilight Zone, né, até 2019 refizeram a série, né, saiu na Prime, se eu não me engano. Com o Jordan Peele, se eu não me engano, daí, né, no comando. Sim. Isso, exatamente, aparece lá no início, faz uns comentáriozinhos, então eu achei muito legal ver o Guilherme Del Toro fazendo isso também, porque lembra Twilight Zone, lembra inclusive uma que eu adorava quando eu era moleque, velho, eu acho que passava na Band, se eu não me engano, que era o Contos da Cripta, que aparecia lá o Senhor da Cripta, o Guardião da Cripta, que era uma caveirinha, que antes de começar cada episódio, ele introduzia o episódio, aí, cara, eu achei muito, muito legal isso, mas infelizmente, no geral, eu acho que dos 8 episódios ali, eu acabei gostando mesmo de 2, talvez. No máximo, sendo generoso, 3. Sim, acho que eu diria que 3 eu gostei, mas os Contos da Cripta eu acho que também tinha revistinha, né, eu lia demais isso, e falando dos filmes, já que tu perguntou dos que eu mais gostei, eu acho que Labirinto do Fauno é um filme que eu gosto demais, do Guilherme Del Toro, e outro assim que muita gente não gosta, mas eu acabei curtindo, que é A Forma d'Água, que é o que deu o Oscar pra ele. Eu gosto demais desse filme mesmo. Eu acho que no ano talvez teriam filmes melhores, não lembro qual outro filme, que eu acho que foi meio injustiçado, que ele ganhou o melhor diretor, né? Mas é genial o filme, eu gostei demais também. Então, vamos começar falando um pouquinho de cada episódio, porque se a gente for ver,
cada um deles traz um tipo de gênero de terror diferente. Tem o terror de monstro, terror psicológico, terror espírita. Então a gente vai tentar aqui falar um pouquinho de cada episódio, começando pelo episódio 1, que é o lote 36. E eu comecei gostando desse episódio, Marcelo, porque eu vejo esses programas aí que tu dá lance para comprar os lotes e depois descobrir o que tem lá dentro, né? Eu perco meu tempo da vida olhando history, né? Então, isso é uma prática muito comum lá nos Estados Unidos. E o ator ali também que fez o primeiro episódio, o Tim Blake, é o principal do episódio, eu adoro ele. O cara vai voltar pra Marvel aí, vai ser o vilão, o líder, vai estar lá no filme do Capitão América 4. Só que a história eu achei que foi mal executada no final. E já vou falar também aqui porque tem aquela mulher lá, né, que ela não abre a porta pro Tim Blake ele sair, e eu me pergunto por que diabos ela ficou 24 horas naquele lugar observando ele. Beleza, o cara era ali um maluco racista, xenofóbico, mas qual a moral da mulher tá observando todos os passos dele naquele lugar deserto? Eu entendo que fizeram uma crítica ali que não custava nada ele entregar os itens pessoais para ela, né? E daí no final ele pagou pela ganância, mas a forma que isso aconteceu eu achei muito mal construída. Não, eu também, cara. Uma coisa que eu achei doida em todos os episódios, falando além do lote, são os atores escolhidos, né? Os atores, as atrizes escolhidos são pessoas muito boas. Então a atuação do lote 36, assim como os demais episódios, são atuações boas. O que não funciona muito é o andamento e a história em si, né, cara? Mas ele ser apresentado ali como um cara extremamente racista e tal. E eu já me interessei muito pelo episódio justamente por aquilo que tu falou no início. Eu como um cara que consome muito aquelas séries de leilão desses depósitos, eu já achei muito interessante, sabe? Bah, imagina comprar, eu já fiquei viajando, imagina comprar e o cara abrir, tá cheio de coisa extremamente valiosa lá dentro e tal. Mas ali já começa a tomar um caminho sombrio, né? Ele compra aquilo ali, daí ele descobre que o dono é um senhor lá, que tipo, mexia com tudo que é tipo de coisa maligna, e bruxaria e demônios e tudo mais, né? Mas o clima sombrio, ele é legal, ele é bem feito, mas eu acho que ele não consegue ainda salvar, de fato, o episódio a ponto de ficar com medo. Cara, eu não consigo pensar numa pessoa assistindo aquilo ali, por exemplo, ficar com medo. Mas o cara tem que ser extremamente cagão pra assistir aquilo ali e ficar tipo, ai meu Deus, que medo. Não, né? Então, o clima é bem construído, mas mesmo assim eu acho que não funciona. E os dois primeiros episódios eu vejo que eles falam da mesma coisa, né? Que são dois caras devendo ir para um agiota, os dois são sobre ganância e isso vai te levar para a morte. Basicamente é isso, né? Só que cada um vai ser um tipo de terror. E falando do velho, né? Pô, o cara dá lá 7 pulinhos entrando naquele lote e saindo sem nada por 10 anos, assim, ó, mano, assim, ó, na boa, né? É pra gente, a gente talvez fique mais perceptível a relacionar que ele leva alguma coisa lá pra dentro, porque no começo ele tá cortando o peixe, né? Mas depois que o Tim Blake lá, ele vê que o lote que ele comprou é menor que o outro, que menor que o do lado, né? Pra mim tava claro que tinha uma parede falsa, né? E que o velho, com certeza, alimentava algo lá dentro. E a história, quando entra então nos livros demoníacos e na história do velho nazista, aí isso eu achei muito interessante, mas daí, como eu falei, né, parece que faltou aprofundar mais sobre isso. Exato, não, o velho macabrão e tal. Eu acho que no início ele não tá cortando nem peixe, cara. Eu acho que é uma cobra, o que é mais macabro ainda, né? Ele tá arrebentando uma cobra no meio ali. E aí, tá, a gente fica até com pena, tipo, velho, coitado, morreu. Aí aos poucos a gente vai conhecendo de fato quem ele é. Mas é isso, é a mesma crítica que tu fez agora. Eu também tenho essa crítica que é a questão, tipo, não se explora nada. Tem uma história interessante ali atrás, a ligação com o nazismo e tudo mais, e o cara que tá tendo contato com aquilo ali é um cara extremamente racista, né? Então tem toda essa ligação. Só que, realmente, como é um episódio relativamente curto, ele é um dos mais curtos de toda a temporada, ele deve ter uns 40 minutos, enquanto os outros, eles andam pra 1 hora. O segundo também é um pouco mais curto, mas os outros tudo é 1 hora e pouco. Não há uma construção de um personagem a ponto da gente conhecer um pouco mais sobre ele, né? Aí, quando chega-se à conclusão do que está acontecendo, a gente vê que basicamente ele usa aquela sala falsa ali do lado para ter a irmã dele, né, que ele usa como um receptáculo para a vinda de um demônio, né? Isso é muito louco, assim. Então eu acho que a visão dela ficou super macabrona, porque ele usou o rosto dela, né? Ficou um buracão ali, com aqueles tentáculos saindo. E o racistão, louco para conseguir vender aqueles livros que ele achou a um preço muito bom,
ele nem pensa duas vezes, né? Ele simplesmente passa por cima do pentagrama, aonde ela tá presa, porque o cara nem acredita nessas coisas, né? Sendo assim quem ele é e tal, já dá pra ver que ele, não, isso aí é coisa de bobagem, isso aí é mentira, isso aí é coisa mística e tudo mais. Então ele meio que acorda ali aquele receptáculo, meio que acorda aquele demônio e acaba se ferrando, né? Então eu acho que esse episódio ele anda muito na linha, de fato, como tu falou, da questão da avareza, da questão da grana. Não, o cara não tá nem aí. Quando surgiu a possibilidade dele vender aquilo ali, né, para um leilão e poder chegar até $300 mil, aqueles livros demoníacos, o cara nem tá, vou acordar um demônio, não tem problema não, $300 mil para mim é melhor. Até porque se ele vendesse só os 3 primeiros livros, ele já conseguia a grana para pagar o AJ. Então, ele quis mais e, pô, posso ficar rico com isso. E só para explicar, então, direitinho esse final, né? Porque dentro do lote, como o Marcelo falou, tá lá a irmã do velho nazista, a irmã desaparecida, e a gente descobriu, então, que o 4º livro, né? Aquele livro do capeta, era o mais cobiçado porque ele serve basicamente para isso. Para tu prender um demônio deixado na terra, assim. E o cara falou que o velho ofereceu a irmã para ser o receptáculo do demônio. Só não entendi porquê, se ele odiava a irmã, queria fazer amizade lá com os ocultistas, isso não é explicado. Então, lá dentro do lote, né, o Roland, que é o que sabe das histórias, ele pede, né, pro Nick não mexer em nada, para eles seguirem as regras, senão a entidade vai sentir a escuridão da alma do Nick e vai despertar, então, sentindo ali a maior fome do mundo, né? E o Nick, né? O Marcelo falou, o cara, o maior filho da puta, ignora todos os avisos, e daí aquele monstro cheio de tentáculos, muito Lovecraft, né? Vários contos aqui do Lovecraft. Ele aparece ali, tem umas boas cenas de terror, de perseguição, mas no fim faltou algumas explicações, né? Porque a mulher lá, a Amélia, será que ela sabia da existência do demônio e por isso ficou lá? Por que trazer um demônio pro corpo da irmã por 10 anos e ficar alimentando ele? Então, não tem explicações, assim, achei um episódio fraco no seu geral, Marcelo. Eu também. A falta de explicação não consegue, né, salvar, tipo assim, não tem como a ambientação legal salvar um episódio que eu acho que acontece muito rápido, assim. E por isso eu achei que foi um episódio, um balanço geral legal, assistível, não é, meu Deus, vou trocar, é terrível. Não é isso. Tu começa a te interessar pela história do cara, tu quer saber mais, mas aí no fim tu te decepciona porque tu não chega a uma história. No fim, só a irmã dele levanta lá e mata todo mundo que tá dentro do depósito e acabou e fica por isso mesmo. Então, vamos para o episódio 2, porque é o do cemitério dos ratos, né? O que eu posso dizer nesse episódio é que eu senti nojo, tá? Uma hora eu me levantei do sofá, Marcelo, na hora que o teto cai, assim, e daí começa a desabar um monte de ratos em cima do cara. Ali eu senti nojo, era apenas um sonho dele, né? Depois naqueles túneis apertados, um monte de rato, pelo amor de Deus. Aí não vou nem falar do final, né? Porque começa a sair os ratos da boca do Mason lá. É. Mas, de novo, esse episódio é sobre ganância e até onde tu vai por ela. Ele vai explorar exatamente a mesma coisa do primeiro, né? Então, ele só é mais curto, mas mais enrolado. Isso eu achei muito louco, cara, porque fiquei pensativo nisso. O episódio tem 30 e poucos minutos, mas eu consigo contar o episódio inteiro em 2 minutos, cara. É um cara que é administrador do cemitério lá e ele tende a desenterrar corpos das pessoas para tirar as riquezas que elas são enterradas juntos, para pagar as dívidas que ele tem. Só que ultimamente tem uns ratos que estão puxando os corpos das pessoas e estão levando as riquezas. Aí o que ele faz? No desespero, ele acaba descobrindo um velho que vai ser enterrado com coisas muito valiosas, como uma espada que ele recebeu do rei George da Inglaterra e tudo mais. Fala, tá, vou desenterrar o cara. Quando ele vai lá desenterrar, ele descobre que um rato tá levando ele embora pelo um túnel, subsolo. Ele entra naquilo ali e acaba se fudendo. Basicamente é isso a história do negócio. Cara, isso aqui leva 40 fucking minutos pra acontecer isso. Então fica muito enrolado. Eu acho que visualmente, esse foi um dos que mais chocou. Como tu colocou antes, a questão do dar nojo. Eu acho que esse é o último episódio, é o único episódio que de fato dá, tipo assim, fica, a hora que começa a sair rato da boca dele, a hora que aparece aquele ratão, né, cara, um ratão grandalhão lá também, o bicho cheio de bolha e umas cracas na cara, assim. Então, nesse sentido, eu achei que visualmente, muito doido. Mas é muito louco que um episódio que é o mais curto de toda a temporada, ao mesmo tempo, na minha concepção, foi o mais enrolado. As coisas simplesmente não aconteciam, cara. Sei lá. Só uma coisa, né? Roubar dos mortos já mostra o teu mau caráter, né? Pô, e no primeiro episódio, se for ver, o Nick lá, ele tinha um acordo no leilão pra facilitar as compras pra ele, e aqui o cara, ele tem ali um acordo com o assistente do necrotério, né? O maluco que prepara os corpos lá. Cara, eu comecei a não gostar do episódio quando
ele cavou o buraco e viu aquele corpo sendo puxado para baixo da terra, sabe? Ali eu já achei o maior absurdo, né? Que ele foi junto. Eu falava, não vai, pelo amor de Deus, né? Não faz isso, não vai te meter nesses túneis apertados que vão sei lá para onde. E depois começou a virar um tipo de comédia, meu, porque uma hora ele vai tentar dar um tiro no rato e acerta o próprio dedão, né? Mas, pelo menos esse episódio serviu para mostrar que eu sou muito claustrofóbico. Isso aí eu vou ter que concordar contigo. Cara, lá em casa, por exemplo, essa ideia, minha mãe, ela sempre fala, pô, desde que eu conheço ela, desde sempre, assim, ela falava, o maior medo que eu tenho na minha vida é ser enterrada viva, sabe? Tipo, ela até brincava, ela falava, vocês mais confirme que eu tô morto antes de me enterrar, hein? Vocês não vão me enterrar de qualquer jeito. Então, tipo, espera. Aí, cara, assistindo aquilo ali, eu fiquei, velho, imagina tu acordar dentro de um caixão, assim, tipo, mano, o que eu faço? Aí aquelas cenas ali que ele fica assim, respira, e ele tá preso dentro daquele buraco de terra cheia de rato. Aquilo ali, cara, pra quem é meio claustrofóbico, vai pesar. Ali eu entendo, então, tipo, o primeiro episódio eu falei, cara, não tem nada ali que faça te ficar com medo, com, sei lá, agonia. O segundo tem, que é essa parte da claustrofobia, eles souberam explorar isso muito bem, mano. É isso, né, meu? Porque a história vai mais pro terror quando aparece aquele rato do capiroto. Tem um CGI, às vezes, que tá bem ruim, né? Mas uma coisa que não tem explicação nenhuma, Marcelo, é aquele esqueleto que ele toma vida quando ele pega o colar. Tipo, eu aceitei o rato, né? Mas, pô, o esqueleto tomar vida assim, sem nenhuma explicação foi demais pra mim. E nesse lugar, né, tu viu que tinha uma outra estátua lá embaixo. Eu imaginei que poderia estar relacionada ao primeiro episódio, porque é uma estátua que tem uns tentáculos, sabe? Poderia ser aquele demônio do primeiro episódio, mas não falaram nada, né? Daria uma nota 4 para esse episódio aí, que na verdade é um conto que fala sobre a avareza. Pô, ele no fim, o cara desce lá, tem aquela estátua lá embaixo, ele fala, uma igreja sombria. E eu fiquei tipo, o que é uma igreja sombria? E tipo, ele muda de assunto e vai embora como se não tivesse... Do nada acorda um morto-vivo ali e o bicho sai perseguindo ele. Que ele poderia ter matado, ele tava com uma espada na mão, né, velho? Porra, vamos lembrar um pouco de D&D aí, velho. Vamos lembrar um pouco de RPG. Se tem um esqueleto na tua frente vivo e tu tem uma espada, tu mata. Não, o cara sai correndo, desesperado, aquele bicho mal consegue se mexer. E aquilo ali, de fato, realmente não é explicado. Tipo, meu Deus, uma igreja sombria. E deu, e fica por isso mesmo. Então, de novo, o mesmo problema que tem no primeiro episódio, que não se explica muito bem as coisas, no segundo vai ter também. Então, tudo bem, cada episódio é uma história diferente, não tem como ter uma construção profunda, mas uma mínima construção dá pra ter. E eu não senti que teve isso. Então, né, foi legal. Nota 4 aí, eu acho. Porque, por exemplo, agora, o episódio 3 foi o que eu mais gostei, tá? Eu sei que o Marcelo não é o que mais gostou, mas é onde tem uma construção, assim, perfeita, eu achei, de história. Porque que é o da autópsia, sabe? Porque ele é um quebra-cabeça cheio de informações que no final tudo vai fazer sentido. Aquela explosão nas minas está relacionado com algo alienígena, né? É tipo um dominador de corpos. E só para resumir bem, assim, encaixar todas essas peças, caso alguém não tenha entendido, é o seguinte... Tem lá o Joe Allen, né? Não sei se pegaram esse nome, né? Allen, porque o sobrenome lembra com Alien, né? Mas, não sei, né? Mas o Joe, um dia, então, ele foi ver lá a chuva de meteoros e viu que uma bola peluda caiu e levou para casa. Nessa parte é um absurdo, porque eu nunca levaria algo assim para casa. Tu levaria, Marcelo? Cara, eu não, velho. Pelo amor de Deus. A primeira coisa que eu ia fazer é sair correndo, tá ligado? Tipo, caiu. Eu falei, mano, não. Ainda mais um negócio peludo, tá ligado? Um negócio que é peludo e fica fazendo uns barulhos estranhos. Né? Jura que eu vou levar pra casa. Né? Então, essa bola peluda, na verdade, era uma nave alienígena, né? De novo, o bicho que mora dentro da nave ali tinha tentáculos. É um parasita que pega o corpo do John Allen como hospedeiro. Ele fala depois que os humanos são apenas alimento, esse alien também prospera por causa da dor dos corpos, assim, e ele se alimenta sugando o sangue dos humanos, né? Por isso a gente vê vários corpos durante o episódio sem sangue. E o corpo que foi achado na floresta era daquele magrão lá no bar que reconheceu o Joe Allen. Mas enfim... O Alien daí ele usou ali a nave como bomba, né? Quando a identidade estava prestes a ser desvendada. E pelo corpo do Joe Allen, como aquele corpo estava debilitado, ele tem que procurar um novo hospedeiro. Então tudo isso funcionou para mim assim como um episódio de terror que mexe mais com o perigo alienígena, Marcelo.
Não, legal demais, velho. Essa questão do terror cósmico eu acho maravilhoso, cara. Sabe? Envolve alienígenas e tudo mais. E não necessariamente uns alienígenas, tipo, gigantão, né, cara? Como o Alien lá, do Geiger e tudo mais, mas um parasita, né? Um hospedeiro. E eu achei muito doido. E a forma com que se desenvolve a história, que é a polícia contando ali, o policial conversando e mostrando os flashbacks, eu achei muito interessante, muito. Cara, ia dizer original, não é que seja muito original, mas é que funciona bem, sabe? Ele foge um pouco do convencional e funcionou legal. Aí começa com a explosão lá na mina de carvão e depois a gente vai entendendo o que tá rolando, né? Que o Joe Allen, quando explode aquilo ali, na verdade, ele tá querendo fugir com aquele negócio. E a gente descobre que, na verdade, que o Ed Sykes, né? Que tava sumido e tudo mais, na verdade, ele já tá possuído, então, por aquele parasita, tá no corpo dele ali. E o médico que vai fazer a autópsia, então, no corpo de todo mundo que morreu lá na explosão, vai ser o cara, então, que vai acabar mais se ferrando por causa disso, né? Porque aos poucos lá, e eu acho que o momento das autópsias, para mim, foi o momento mais legal em termos sombrio, né? Silêncio, só aqueles corpos em cima das macas, chovendo e tal. E ele conversando com o gravador para deixar gravado todas as impressões dele. E aos poucos ele vai vendo que todo o corpo tem uma espécie de buraquinho no centro do peito, né? E tá completamente seco de sangue, né? Não tem sangue nenhum. Aí ele começa, tá, mas o que tá rolando aqui exatamente, né? Até que é no corpo do próprio Joe Allen, eu acho, né? Que ele levanta, o hospedeiro meio que se apresenta para ele. Mas eu achei muito. O que eu achei muito doido é a forma com que rapidamente o médico consegue meio que. Cara, eu sei como é que eu vou fazer para matar esse bicho. Né, o bicho aparece na maior arrogância ali, o Alien, né, aparece na maior arrogância, e ele consegue meio que rapidamente desvendar, então, uma forma que ele escreve com sangue no corpo dele, né, tipo, queime meu corpo e toque a fita, porque tá tudo sendo gravado, então vai ficar mostrado exatamente o que tá rolando. E por esse episódio ter 1 hora, eu achei que teve uma construção maior do que os demais episódios, né, ele teve uma construção, eu não senti que ele foi enrolado, eu senti que ele teve um andamento legal, não foi muito rápido, não foi muito lento. Então eu acho que esse episódio, no geral, pra mim, ele é o segundo que eu mais gostei. Esse eu achei mais legal. E antes, quando o alienígena ele saiu da bola, ele era bem pequeno, assim, né? Então ele se alimentou tanto que para sair do Joe Allen teve que fazer aquela incisão, né? Depois no Cal também para entrar no outro corpo. E cara, isso aí do Alien, dele depender muito dos sentidos humanos para sobreviver, né? O Cal falou, né, que tinha só mais 6 meses de vida por causa de um câncer no estômago. Então faz sentido ali ele se sacrificar, ele furar os olhos, os ouvidos. Ele tá silenciando o monstro lá dentro. E outra coisa legal é que o alienígena também disse que o Joe Allen estava acordado e sentindo toda a dor enquanto ele abria o corpo, né? A gente até vê uma lágrima, né, caindo do olhinho dele. Mas, no final, então, esse sacrifício do Cal é meio que salva a raça humana. Vai saber qual seria o próximo estágio do bicho se ele continuasse se alimentando, né? Então, é isso aí, né? É o clássico terror, assim, do desconhecido que a gente encontra pelo universo. É real, e foi muito bem explorado, foi muito bem legal. Senti aí até uma certa homenagem aos escritos do HP Lovecraft, né, cara? Eu achei muito uma homenagem a esse terror cósmico do Lovecraft, assim. E não vai ser o único episódio que vai explorar isso, né? Porque se a gente for parar pra ver, aí um dos episódios é justamente escrito, ele é justamente focado em cima de um conto do Lovecraft. Então, já dá pra ver como o Guilherme Del Toro se inspira fortemente na figura do Lovecraft e tudo mais. Então, achei legal que esse episódio também, por si, é uma homenagem a ele, né? Muito louco. Sim. O episódio 4 agora já é aquela clássica crítica sobre a estética, sobre o que tu é capaz de fazer aí, dos limites que tu vai ultrapassar para se encaixar em um grupo social. É meio bobo, né, o esquema do creme corporal lá, mas eu quero dizer que esse episódio, de novo, eu senti nojinho na hora que ela tá abrindo aquela ave, Marcelo, né? E também eu senti vergonha alheia na hora que a Stacy, que é a principal ali, ela tá presenteando no Natal lá aquela mulher com um pássaro empalhado. Eu ficava falando, não faz isso. Não dá esse presente pra essa mulher que ela não vai gostar, né? Mas é basicamente isso o episódio, né? Exato. Eu não gostei desse episódio, cara. Esse aí eu digo assim, o primeiro achei legal, o segundo achei, legal, o terceiro, bom. Esse aí, o quarto, cara, não gostei porque ele tenta seguir uma linha mais cômica. Ele tenta ser aquele terror mais absurdo, mais engraçadinho.
Não achei legal. A guria que, inclusive, selecionaram, né? A atriz que selecionaram pra fazer é a Lucy, cara, ela é namorada do Raj no Big Bang Theory. Óbvio que eu ia ter que citar isso aí, porque eu sou um imenso fã de Big Bang Theory, tá ligado? Então, tipo, trouxeram ela pra fazer, eu achei legal. A atuação dela é boa. Por vezes eu achei um pouco forçadinho, mas me aparenta que o episódio queria isso, né? É justamente esse absurdismo entre essa linha tênue entre terror e comédia e absurdo ali. Mas, cara, não, esse episódio pra mim não funcionou mesmo. Tudo bem, tem toda a questão da estética, da beleza, dela querer fazer parte de um grupo, né, e ter que mudar toda a sua personalidade ali. Não sei, não funcionou pra mim, não, cara. Tanto que eu tive que ver em duas partes, viu? Eu assisti até a metade, eu falei, pelo amor de Deus, daí eu vim aqui no computador jogar um pouco, aí depois voltei pra assistir o resto, assim, porque eu falei, não é legal. Não me prendeu até o fim. Concordo, concordo. E também uma crítica, porque aquela lente que colocaram nela pra ela parecer vesga, no primeiro momento que apareceu, eu já falei, pô, tem uma lente ali, né? Dá pra ver o olho por baixo da lente. Mas, cara, Sim. é isso aí, cara. A Stacy, ela ataca a única pessoa que é verdadeira com ela, que ela ama como ela é mesma. Ela não se importa de ter matado depois o marido, porque ela vai ser desejada, né? Ela vai conseguir se enquadrar com aquelas amigas, entre aspas, aqui. Não tem final feliz, é uma crítica à indústria de beleza, que te ataca a cada segundo aí com inúmeras propagandas, mas mesmo assim, eu tô contigo, meu. É um episódio muito, muito, muito fraquinho, tá? Vamos pro próximo, que é o episódio 5. Falar aqui rapidamente, tá, Marcelo? Tá? Tá, Porque, beleza. resumindo, é um episódio que é sobre um ótimo pintor, é o William, que se depara lá com o tal do Pinkman, um artista mais sombrio. Ele perde a cabeça quando começa a ver essas pinturas que começam a assombrar ele mesmo, meio que levam ele à loucura. Não tem explicação porque o William começou a ver espírito lá depois de ver as pinturas, mas com um salto temporal, onde o William se afastou do Pinkman, parece que ele melhora mentalmente, né? Então, 17 anos depois, o Pinkman, ele volta a aparecer na vida do William, né? Com essas suas pinturas sombrias. O episódio basicamente fala da loucura e da arte trabalhando juntas, assim. Tem o toque de terror, termina lá com a mulher do William caindo sob feitiço das pinturas também. Ela acaba servindo o filho como jantar, né? Algo que já vinha sendo aí dito no episódio quando falou da história da tia do Pinkman, que foi julgada como bruxa. Falaram também que ela deu carne humana. Tem a visão do William lá naquele banquete cheio de larvas. É um episódio bem mais ou menos também, tá? Então, vamos pro 6, porque o 6, pelo menos, eu achei bom. É um dos meus 3 favoritos aqui. É o pior dos 3, eu diria. Porque, pelo menos, tem o ator do Harry Potter, né? O que faz o Ron lá no papel principal. E já começa com uma morte de criança, Marcelo, que eu sempre acho chocante ali, né? Vai ser, então, o Walt, ele fazendo de tudo para tentar resgatar a irmã, né? Porque ela foi arrastada para um lugar lá onde não deveria estar. Então, imagina, né, se fosse realmente assim a nossa morte, pô, eu ia achar aterrorizante, né? Pô, tu morrer e ser puxado, pelo amor de Deus. E ele nunca aceitou aquilo ali, né, cara? Ele meio que. Pô, como assim, cara? Minha irmã foi puxada por uma espécie de, sei lá, bagulho fantasmagórico pra outro universo. E deu. Ela desapareceu. Ficou por isso mesmo. E aquilo ali meio que assombrou ele pelo resto da vida dele, né, cara? Ele envelheceu e tudo mais, mas nunca tirou aquilo da cabeça. Então, imagina o desgaste mental e o peso que alguém leva nas costas de ter que conviver com um troço desse todo o tempo. Então, Rupert Grint, quando ele apareceu, eu já falei, esse episódio vai ser bom. Eu adoro ele, cara, eu sou fã de Harry Potter, então é legal ver ele. Por outro lado, eu fico um pouco... Eu acho meio triste, cara, quando um ator que é um bom ator, ele acaba sempre sendo lembrado por um papel, tá ligado? Eu acho que isso aos atores deve incomodar, cara. Tipo, sei lá, o Daniel Radcliffe, ele já fez várias coisas boas, daí tu olha pra ele e fala, é Harry Potter, sabe? Tipo, pô, ficou a marca. E o Rupert Grint é a mesma coisa, tá ligado? Mas é inevitável, mano, é inevitável. E ali ele mostrou todo o profissionalismo e toda a qualidade dele enquanto um ator, velho, mandou bem demais. Achei que ele foi o ponto alto do episódio. Achei muito bom também que o nosso Arondir
Vizir de Anéis do Poder tá ali, né, cara? Ismael Córdova tá ali também, como cara lá na igreja, né, que ajuda o Rupert Grint mais pro final do episódio. E eu demorei a reconhecer ele, cara. Ele tá mais velho, assim, de óculos e umas roupinhas antigas e tudo mais. Acho importante ressaltar que esse episódio da Casa da Bruxa, que é onde tá basicamente a irmã dele, né, num outro universo, ele é baseado num conto do Lovecraft, né, que eu comentei agora há pouco, então mostra e reforça mais ainda o fato de que, tipo, o Guilherme Del Toro, ele é fortemente inspirado pelo Howard Phillips Lovecraft e tudo mais. Pra quem não conhece, pra quem não sabe, ele é o criador dos mitos de Cthulhu, né, cara? Então ele é considerado um dos maiores escritores do século passado. Ele tá envolto em várias polêmicas, ele nunca escondeu que ele era racista, né, cara? Na década de 30 ele escrevia cartas pros amigos falando o quanto ele admirava o Hitler, e ele achava que o Hitler era uma pessoa maravilhosa. Nos livros dele, comparando pessoas negras a alienígenas, ele nunca escondeu um racismo extremo, assim. Mas se a gente separar a arte do artista, que uma coisa às vezes é difícil de fazer, né, cara? Tem muita coisa que ele escreveu ali que acabou se tornando a base pro desenvolvimento de autores e produtores lendários na linha do terror, né? Ele trabalhava com esse lance de que ele mesmo chamava de terror cósmico, dando uma ideia que o universo é algo que a gente não tem ideia de como funciona, mas que ele é hostil a nós, seres humanos. E, tipo, dessa ideia básica veio pessoas como Stephen King, velho. Porra, eu sou apaixonado, Stephen King é uma lenda. O próprio Guilherme Del Toro, o Alien foi criado em cima das histórias do Lovecraft, saca? Então, eu achei muito doido ter uma história baseada num conto dele, né? E funcionou bem, cara, porque os atores foram bem escolhidos, a ambientação, o CG, cara, o CG é muito bom, a bruxa andando ali, ficou muito bem feito, né? Então, esse é um episódio que eu já dou nota mais alta que os outros, esse eu tô junto contigo, gostei muito, cara. Só um problema das pessoas que são conhecidas por um papel é porque eu acho que é o caso das franquias, sabe? Quando tu começa a fazer um personagem por mais de 2, 3 filmes, vai pegar qualquer um da Marvel, da DC, os caras sempre falam, é o Aquaman, é o Capitão América, né? E sobre Lovecraft, cara, não sei se tu chegou a ver aquela série da HBO, Lovecraft Country, que pega isso e faz um terror. Ele tem, o principal é o Jonathan Majors. Que ator sensacional, que daí vai fazer esse terror, vai pegar a cultura negra também, cara, é sensacional. Tipo, é um tapa na cara do autor Lovecraft Country, né, e do seu racismo, assim. Mas, voltando pro episódio, eu achei muito engraçado, né, aquela hora que o amigo dele chega no clube espírita e fala assim, né, não, o amigo não, né, o próprio Ron lá, né, o Harry Potter, me esqueci o nome dele agora do personagem, é o Walt? Agora não me lembro. Mas ele chega no centro espírita lá e fala assim, que viu espíritos, ele se drogou lá com ouro líquido, e todo mundo fala, né? Pô, cara, você tá me contando que tu se drogou e foi pra outro mundo? Tu não quer que a gente caia, né, nessa tua historinha aí, né? E fica engraçado isso, né? E a história principal vai se focar nessa bruxa local, a Kezia Mason, que foi aí queimada viva, torturada, de todas as formas possíveis, e justamente porque ela pesquisava isso, né, de como tu buscar alguém da vida pós-morte, assim. E, cara, assim, ó, aquela casa horrível, Marcelo, vegetação por tudo, o visual, assim, da bruxa tá muito bom, e eu digo mais, aquele rato com cara de humano, aquilo me assustou, meu. Real, não, real, cara. Tu pega essas coisas absurdísticas assim e funciona bem, né, meu? Eu achei muito legal porque anda meio quase num conto de criança, mais de terror, mas também funciona para adulto, né? Então, é que esse episódio eu vi quase como um negócio meio uma Disney sombria, sabe? Uma Disney do mal, assim, tu tá trabalhando ali com o irmão, tentando salvar a irmã de uma bruxa malvada, mas num tom muito mais sombrio. E, pô, e o Guilherme Del Toro é um cara, né, que ele adora isso, tanto que agora, no final do ano, até pra quem não sabe, vai sair uma versão do Pinóquio dirigida por ele, né? E é justamente isso que eu tô colocando aqui agora, é um Pinóquio do mal, assim, é um Pinóquio mais sombrio, vai seguir uma linha meio Tim Burton, assim. Então, pra quem se interessa por isso, em seguida já tá chegando, né? Então, esse episódio aí, cara, eu achei que foi um dos mais legais. Ele, pra mim, já é o meu... Acho que é o meu segundo favorito, ou terceiro. Tá no top 3 aí, tá? Dos episódios. Ele se encontra aí no meio, já pelas atuações, pelo roteiro legal, pelo andamento legal do episódio, pelo CG de qualidade, né? Então, tá aí top 3, certeza.
E tu acha que fizeram uma referência lá ao Harry Potter quando a bruxa tentou meter a varinha lá no olho do Walt, meu? Pode ser, meu. Eu fiquei pensando, porque eu falei, bah, olha só, o Rupert Grint de novo, lidando com bruxas e varinhas e não sei mais o que lá. Pode ser meio sutil, né? Mas dá pra entender dessa forma, assim. Eu acho que eles nem negariam se perguntassem, tá ligado? Então. Mas ela morre fácil, né? Vamos ser bem sinceros, ela morre bem fácil, né? Tipo, vai, a bruxa maligna de outro mundo, ela aparece ali e o cara em 2 segundos fala, opa, deu, morreu. É tipo 2 segundos, assim. Mas funcionou legal, Sim, funcionou sim. legal. E a chave para tu retirar alguém do além, né, é tu simplesmente ser o gêmeo. É algo muito conveniente, mas talvez por isso que o Walt, ele sentia essa vontade incontrolável de buscar a irmã, né, vai saber. Só que, né, tudo tem um preço a se pagar, né, se tu traz a pessoa de volta, tu tem que dar uma vida para isso. E no final, de novo, não tem final feliz. O rato lá brota do peito do Walt, isso é a profecia lá, que ele vai morrer. E a loucura, Marcelo, é que o bicho, ele toma o corpo dele, e eu gostei muito da frase que ele falou, né? Que agora ele vai usar o corpo para alguma coisa, porque nos últimos anos esse corpo não aproveitou nada da vida. E faz sentido, né? E faz sentido demais. Faz sentido demais. Termina de uma forma filosófica, né? Termina de uma forma meio bonita, assim. Até engraçada, né? Até engraçada, na verdade. Então, quando o cara fala ali, nunca usou o corpo pra nada mesmo. Aí eu tava deitado no sofá, comendo o resto da pipoca. Eu falei, eita, cara, assim, parece que foi pra mim essa crítica aí, sabe? Então, fiquei um pouco pensativo naquilo ali. Achei da hora, mano. Mas é isso, então vamos pro último episódio, que esse eu sei que o Marcelo gostou, é o meu segundo favorito aqui, que é uma história original do Del Toro, que tem o nosso Andrew Lincoln aí, né, o nosso Rick de Walking Dead, eu amo esse ator. Temos um canal ali de ornitólogos, e assim, ó, trabalho bonito, né, Marcelo? Os vídeos, as fotos, é um trabalho que tu tem que ser muito apaixonado pra tu te dedicar, mas esse casal a gente descobre que tem um trauma recente, perderam uma filha, eles não sabem assim como lidar com isso. A mulher parece que não teve o seu luto por essa morte ainda, e tudo vem à tona então quando eles alugam uma casa para estudar lá um tipo de pássaro específico. Exatamente, cara. A hora que eu vi que era o Rick Grimes representando ali o Walking Dead, eu falei, ei, vem coisa boa aí, cara. Então as atuações são ótimas, mas isso vale pra todos os episódios, basicamente. A galera mandou bem demais. Mas esse episódio me marcou, cara. Eu até vou ver ele depois. Me prendeu do início ao fim, cara. Os momentos de terror funcionam bem. E a história é muito triste, cara. Ela é triste e bonita. E quando acontece isso e quando funciona bem essa linha entre triste e bonita, eu gosto muito, cara. Então, é uma casa mal assombrada, né? Porque eles trabalham ali fazendo análise de pássaros e tudo mais. Eles trabalham para a Universidade de Cornell, se eu não me engano. E nessas universidades aí, os departamentos, eles dependem muito de doação de pessoas muito ricas, né, para poder fazer as suas pesquisas, tanto que o início do episódio, eles estão ali agradecendo uma família muito rica que deu uma câmera de última tecnologia para eles filmarem os pássaros e tudo mais, né? E aí eles conseguem uma casa no meio do nada, numa ilha, para eles ficarem isolados lá, filmando, gravando os pássaros e tudo mais. Mas aquilo ali, realmente, como tu falou, também serve para esposa meio que tirar umas férias da vida real, porque ela nunca de fato consegue viver o luto da filha dela, a Eva, que morre muito cedo, né? E dá pra ver que ela tá completamente fria, né, cara? Ela não consegue nem se aproximar do marido, eles não têm relações sexuais, ele tenta toda hora, ele respeita os limites, mas ele fica chateado, né? O cara fica, mas quando é que vai rolar? Porque eu não aguento mais. E ela não, ela meio que se afunda no trabalho dela, só que à medida que na casa ela vai vendo coisas estranhas acontecendo, o marido dela, em vez de apoiar e acreditar nela, fala, isso aí é culpa, né, do luto que ela não viveu, ela tá enxergando coisas e tudo mais. Mas, cara, nesse episódio aí teve os momentos mais macabros em termos de terror, né, porque ele e a esposa meio que se comunicavam por rádio, sempre começando por um assobio, né, dá um assobiozinho ali. E quando ela tá lá no porão, lá fazendo, sei lá o que ela tá fazendo, tá viajando lá, quando vê ela olha pra escada no escuro e começa a vir um assobio dali.
ela olha e o marido não tá. Eu falei, bah, isso aí foi macabrão, cara. Quando ela vê a silhueta de um moleque andando pela casa dizendo que tá com frio, aquilo ali eu pensei, ô, louco, cara, bem macabro. Esse episódio pra mim é, pô, maravilhoso, mano. Sim, e o que tu achou do Andrew Lincoln dançando lá, Marcelo? O cara tem o gingado? Tem gingado, velho. O cara tem gingado, né? Bah, tá Que louco. demais. Mas, cara, é Uhum. isso, né? A Nancy, ela tem uma obsessão pela casa. Tu falou, né? Ela escuta, ela vê espíritos. Parece que é a casa que tá se Parece não, né? É a casa se comunicando com ela, pois também ocorreram mortes ali. É um episódio muito, assim, bem filmado, né? A gente nunca sabe também como a filha do Edgar e da Nancy morreram, a Ava. A gente não sabe, não falaram e não importa isso. O importante é que eles perderam uma filha, talvez recém-nascida, né? E no final, parece que ao entender as mortes que ocorreram na casa, ela consegue finalmente aí aceitar essa dor da perda por causa de toda essa jornada que ela fez junto com os fantasmas, com os espíritos, né? Tem um menino que morreu afogado, a mãe se matou talvez por causa dessa perda aí. E daí o final, cara, é lindo porque a Nancy, ela prefere ir por um outro lado, né? Ela liga lá, liga não, né? Faz lá o radinho com o Edgar, reconhece assim que ela realmente nunca teve o seu tempo para sofrer, ela quer falar sobre a filha aí que ambos perderam. Caso ela não falasse sobre isso assim com ninguém, talvez ela fosse ter o mesmo fim que a dona da casa teve, né? De ter se suicidado, Marcelo. Sim, não, a história é muito boa, cara, funciona bem. E nas coisas que não são explicadas, são coisas que não precisa explicar pra funcionar. Como tu falou, a questão da Eva. Ah, não explicaram como a filha morreu. E o que vem ao caso? Não vem ao caso. O episódio ele tem que explorar o luto mal vivido pela mãe, né? E como isso estraga a relação do marido e da mulher ali na questão do casamento que ficou, né? Então, porque acho que o assassinato lá da criança e o suicídio da mãe aconteceu acho que uns 40 ou 50 anos antes, não sei se eu tô passando o tempo demais, Não, mas não é por lembro aí, também. basicamente. Mas quando ela vai descobrindo o que tá acontecendo de fato e tal, vai ficando mais macabrão, mas bonito também, né, cara? Uma cena que me marcou muito foi quando o moleque ele tá no escuro e ele fala, eu tô com muito frio, eu tô com muito frio, e ela se abaixa, finalmente ela decide enfrentar aquilo ali, né? Ela olha pra ele e fala, não, vem pra luz que eu não vou te deixar sozinho. Só que ali ela tá basicamente falando com a filha dela, né? Ela tá meio que entendendo que é a filha dela. Quando o moleque corre em direção a ela e ele desaparece quando o raio de luz chega e ela começa a chorar, aí tu vê que ela tá confundindo as coisas, né? Ela tá meio que falando aquilo pro moleque, mas lembrando da filha. Então, aquele momento eu achei muito bonito, muito triste, funcionou bem demais. A atuação dela é maravilhosa, cara. Meu Deus do céu, mano. Cara, então é isso, né? Esse foi o gabinete de curiosidades do Del Toro, aí, do Guilherme Del Toro. Eu esperava muito por essa série. Eu pensei que a Netflix ia entregar, assim, tipo, algo no nível A Maldição da Residência Rio, né? Já trouxe, assim, o Guilherme Del Toro, cara, mas entregou aí 3 contos bons e 5 bem fracos. Então, no final, eu saí decepcionado, sabe? Eu esperava bem mais. Então, chegando aqui para o nosso bloco de notas, a minha nota para essa série aí vai ficar em 6,1, Marcelo. 6,1. Tá, eu tô na mesma também, cara. Quando eu tava pensando em nota pra dar, nunca me chegou algo na cabeça como 7, sabe? Eu acho que eu fico aí por volta de 6. 6. E ainda acho que eu tô sendo generoso demais, tá ligado? Eu vou dar nota 6. Se não tivesse o episódio 8, eu daria uns 3 ou 4. Se não tivesse o episódio 8, eu daria uns 3 ou 4. Mas como tem o 8 e o 8 é bom, e pra quem tá assistindo aí e não gostou dos episódios, fala, nem vou ver até o final. Dá uma chance, vai pro 8, vai ser bom demais. Aí sim eu acho que merece aí um 6. Cara, é isso aí então, ó. Agora sim, encerrando nosso podcast com os abraços, salves, beijos para todo mundo que ouve o Nerdverso aqui. Lembrando que é sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para o Enem e vestibulares em matemática. Então vai lá no YouTube, digita Propulsa, te inscreve no canal lá também. E os abraços de hoje são pro David Rocha, Matheus Souza, Dani Efron, Franciele dos Anjos, Neto Godoy, Gabriel Prado, Eduarda Busnello, Henrique Scalope, Luísa Marina, Camila Firmino, Renata Gatti, Rômulo Holanda e pro Wagner Hoffman. Então é isso, né, Marcelo? Nos encontramos aí essa semana com muitas novidades pelo Nerdverso. Essa semana tem
duas grandes novidades aí do Nerdverso. A gente vai falar já ou vamos deixar pra depois daí? O que tu acha? Ah, fala, quem chegou até o final aí pode... Merece. Merece. A gente vai iniciar dois novos quadros aí no Nerdverso, cara. O primeiro vai ser um quadro aí semanal que a gente vai fazer inicialmente, que vai ser um quadro Nerdverso Retrô, onde a gente vai trazer aí análises de filmes já consagrados, né? Isso é uma coisa que algumas pessoas já tinham pedido para nós, faz isso aí, né? A gente vai iniciar e, cara, olha o dia que a gente está se aproximando, que nós estamos dia 30 de outubro, então não tem filme melhor para começar essa análise de curiosidades e bastidores do que o Halloween, né, cara? Halloween, o primeiro filme slasher aí, Michael Myers aparecendo pela primeira vez. E o outro bloco que a gente vai trazer é uma coisa que uma galera já vinha pedindo há um tempo e a gente estava estudando a possibilidade de fazer. A gente vai fazer análises aí mais esporádicas, mas vai fazer análise de animes, cara. Né? Então a gente vai trazer análise de animes e o primeiro aí que a gente vai fazer é um que está em andamento agora, que é o Chainsaw Man, né? O Homem Motosserra. A gente vai fazer uma análise muito doida dele. Tá merecendo, tá muito bom. Tem muita gente comentando, muita gente falando. Então a gente tá expandindo aos poucos aí o nosso Nerdverso e a gente tá bem feliz com isso aí e com o apoio de todos vocês aí, meu. Tamo junto aí, gurizada. Valeu. Isso aí, então, pessoal. Muito obrigado aí. Nos avisem se gostaram do Gabinete do Del Toro ou não. Quais os episódios que vocês amaram, os que vocês odiaram. E a gente vai se encontrando aí no próximo podcast. Tchau, tchau.